Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tenho um salão de beleza aqui no bairro onde moro. Além de mim, ainda emprego mais 2 meninas. E olha, graças a Deus, o movimento sempre foi bom. Nunca tive do que reclamar. Pois aconteceu que naquela manhã, eu tinha acabado de abrir as portas e apareceram 2 clientes que eu não estava acostumada a atender. As 2 queriam fazer o cabelo. Atendi a primeira e a Rose, minha parceirinha aqui no salão, atendeu outra. E as 2 ficaram o tempo todo conversando entre elas. Uma contando que tinha saído com um cara na sexta-feira, que tinha sido uma noite muito especial. A outra falando que também tinha saído não sei com quem. Sabe, elas ficaram ali o tempo todo falando sobre homens. E enquanto a gente fazia o serviço, eu e a Rose ficamos ali só escutando a conversa. Até que pelas tantas, aquela que a Rose estava atendendo falou: aliás, e aquele carinha que você ficou lá no clube sábado passado, Cleusa? Vocês não se viram mais? Pois então, foi com ele que eu saí ontem. Ele me levou para jantar num restaurante tão bacana, mas tão chique. Olha, você nem imagina, viu? Sério, amiga? E hoje, vocês vão sair de novo? Não sei ainda, eu fiquei de ligar para ele. Nessa hora, não sei o que me deu na cabeça. Curiosidade, talvez. Só que em vez de ficar ali na minha e me concentrar no meu serviço, acabei me metendo na conversa das 2. Olhei para aquela que eu estava atendendo assim pelo espelho. Cleusa era o seu nome. E fiz aquele comentário. Pelo jeito você deve estar apaixonada, hein? Notei que o seu olhinho brilhou quando falou desse rapaz. Ela olhou para mim assim, pelo espelho, só que quem respondeu foi a outra. Apaixonada? Que nada. Essa aí não é do tipo que se apaixona, não. Essa não se apega. Né, Cleusa? Aliás, ela mesmo vive dizendo que muda de namorado como troca de roupa. Nós todas rimos. E a Cleusa retrucou na mesma hora. Claro, minha filha. Não é assim que os homens fazem com a gente? Direitos iguais. Bobeou, dançou. Eu passo o rodo mesmo. Foi aquela gargalhada. Todo mundo achou graça, inclusive eu. Olha, 2 meninas assim, pelo que parecia pelo menos, tão divertidas. Depois disso, comecei a participar mais da conversa. A Cleusa então contou que tinha conhecido esse rapaz no Clube Gaivotas, um lugar que eu conhecia, inclusive, que já tinha ido algumas vezes com o meu marido. Outro que não saía de lá era o meu irmão. Batia cartão todo santo sábado. Eu, inclusive, comentei isso com ela. Mas ela falou que não conhecia quase ninguém. Tinha começado a frequentar o clube há pouco tempo. De maneira que conversamos, terminamos o serviço e acabou ficando nisso. Naquele mesmo sábado, olha só como são as coisas. Veja como é o destino. Naquele mesmo sábado à noite, assim que fechei o salão, em vez de ir direto para casa, dei uma passadinha na casa da minha mãe para dar um beijo nela. Conversa vai, conversa vem, perguntei do Ailton, meu irmão, e ela fez uma cara assim de confidente. E Silvia, final de semana, teu irmão não para em casa mais. Só quer saber de namorar. Não diga, mãe, não sabia que ele estava namorando? Pois então, arranjou uma namoradinha e tá feliz da vida. Sabe, eu fiquei tão contente pelo meu irmão, porque não fazia muito tempo que ele tinha tido uma desilusão amorosa e já andava solteiro, já fazia alguns meses. Frequentava aquele clube, mas ia lá só para beber, olhar as pessoas se divertirem. Desde que ele foi traído, sabe, e se separou. Não tem pessoa que fica com aquela coisa assim, aquele medo. Então, desde que ele tinha sido traído e se separado da ex-mulher, ele tinha jurado a si mesmo que nunca mais iria se casar com ninguém. Nem namorar sério. Porque, segundo suas próprias palavras, era uma coisa que não valia a pena. Olha, eu tinha tanta pena desse meu irmão,
Porque ele sempre foi um cara assim tão bacana, sabe, do tipo que não merecia sofrer. Pois são justamente esses que acabam sofrendo. Que bom que ele tinha arranjado uma namorada. Namorada essa, aliás, que eu fui conhecer já na semana seguinte. E olha, foi a maior surpresa da minha vida, pois acredite quem quiser, mas numa dessas coincidências da vida, a sua namorada era ninguém menos do que a Cleusa, aquela moça que eu tinha atendido lá no salão na semana anterior. Eu e o meu marido fomos almoçar na casa da minha mãe no domingo e o Ailton tinha levado a tal namorada para dormir com ele ali no sábado. E ela acabou ficando também pro almoço. Olha, imagine a minha surpresa quando a vi surgindo do corredor de mãos dadas com ele. Aliás, ela também deve ter se lembrado de mim porque arregalou o olho na mesma hora e ficou me encarando. O Ailton nos apresentou, eu a cumprimentei novamente, não comentei que a gente já se conhecia. E ela também não disse nada. Sabe, não sei nem explicar porquê, mas eu fiquei meio ressabiada ao saber que era ela a tal namorada do meu irmão. E tudo por conta das coisas que ela tinha dito lá do salão. Sabe, meio de brincadeira, mas meio a sério. Ela tinha dito que pegava, mas não se apegava. Que trocava de namorado como se troca de roupa. Ela tinha dito até e usado aquela expressão que passava o rodo nos homens. Sabe, talvez eu não devesse nem ligar para aquilo, porque, sei lá, foi uma coisa dita assim, meio na brincadeira, mas, não sei, eu fiquei meio cismado. Até porque notei que meu irmão estava realmente gostando dela. Minha mãe já tinha falado, e ali os dois de mãozinha dada, um olhando para o outro, ficou muito mais claro ainda para mim. Olha, eu nunca tinha visto o meu irmão entusiasmado daquele modo. Sabe, num chamego que só vendo. De maneira que fique assim, digamos, meio preocupada com ele. Não queria que ele sofresse, até porque já tinha sofrido tanto. Mas olha só como são as coincidências. Era dele que ela estava falando aquele dia lá no salão. E eu tive essa certeza porque ele mesmo comentou com o meu marido que tinha levado a Cleusa para jantar no restaurante Madalosso. Isso na semana anterior. E também lembrei claramente quando eu perguntei se ele estava apaixonado pelo rapaz. E a outra riu. Disse que em vez de apaixonada, a Cleusa estava apenas pegando o cara, se divertindo. Meu irmão é um cara adulto, né? Dono do próprio nariz. Mas eu confesso que eu fiquei preocupada com ele. Com medo de que aquela mulher estivesse apenas curtindo uma aventura. Enquanto ele, e isso dava para notar, estava gostando dela de verdade. Eu não queria que ele quebrasse a cara de novo. Que ele sofresse outra desilusão. Até porque não merecia. Tanto que na primeira oportunidade, eu fui lá conversar com ela. Ela já tinha percebido que desde que me viu ali na casa da minha mãe, eu não estava à vontade. E ela também não. Me aproximei e falei: nossa, como o mundo é pequeno, hein, Cleusa? O cara de quem você estava falando aquele dia no salão era justamente o meu irmão. Quem imaginaria isso? Mas, me diga uma coisa. Você não está brincando com ele, com os sentimentos dele, né? Quem, eu? Claro que não, imagina. Aquele dia, você entendeu errado. Eu e a Fernanda, a gente só estava brincando. Eu estou gostando do Ailton, de verdade. Ele é um cara bacana mesmo. Bom, fico mais tranquilo ouvindo isso. O Ailton realmente é um cara nota 10. E eu posso falar isso porque o conheço muito. É meu irmão, a gente convive há muito tempo. E o pior é que ele já sofreu muito nessa vida. Merece alguém que goste dele de verdade. Você entende? Sabe, apesar de ela ter dito que estava gostando do meu irmão, que aquele dia só estava brincando com a amiga lá no salão, eu continuei com o pé atrás. Não dizem que a primeira impressão é que fica?
Aquela conversa dela com a amiga dela aquele dia me deixou assim meio ressabiada. Apesar disso, o namoro deles continuou e no fim acabou vingando. Também conversei com meu irmão. Ele confirmou que tinha conhecido a Cleusa lá no clube. Confirmou que estava apaixonado, que nunca tinha gostado tanto de uma mulher. Coisa que não precisava nem falar, né? A gente via. Não precisava dizer. Olha, como eu torci para que aquela mulher não aprontasse com ele. E apesar daquela minha cisma inicial, eu percebi que ela acabou se enturmando com todo mundo, inclusive comigo e com o meu marido. Nós oferecemos um almoço ali em casa, para a família. Aí pedimos que o Ailton a levasse. Ela também começou a frequentar o meu salão praticamente toda semana. Inclusive, abriu até uma conta. Em vez de pagar a cada vez que ia fazer o cabelo ou a unha, pagava no 5º dia útil do mês, quando recebia o pagamento. Sabe, aos poucos, com a convivência, eu fui baixando a guarda. Porque notei que ele estava gostando mesmo do meu irmão. Que estava levando aquele namoro a sério. Um dia, meu marido fez um churrasco ali em casa e a Cleusa levou aquela sua amiga que esteve com ela no salão naquele primeiro dia. E a amiga, por sua vez, levou um namorado a tiracolo. Teve até um bailinho nesse dia. O Ailton colocou um pendrive assim para tocar, só de músicas gauchescas, e de repente o pessoal se animou e começou a dançar. Até eu e o Ivan entramos na onda. Olha que noite divertida. Na semana seguinte, marcamos de ir àquele clube. Eu e o Ivan já tínhamos ido lá algumas vezes e mais uma vez foi uma noite divertida demais. O fato é que passamos a fazer coisas juntos direto. Quem diria, hein? Quem diria? Eu, meu marido, o Ailton e a Cleusa. Às vezes, a Cleusa convidava a Fernanda também. Aí ela chamava alguém para fazer par com ela, já que ela não tinha um namorado fixo. E a gente se divertia. Quem diria que íamos formar aquele grupinho e que íamos nos dar tão bem? Olha, tudo isso acabou fazendo um bem demais, tanto para mim quanto para o meu marido, porque naqueles últimos tempos, nosso casamento andava assim meio parado. Nós dois andávamos trabalhando demais, quase não tínhamos tempo para sair, para se divertir. Sábado, por exemplo, eu saía do salão 8:30 da noite. Chegava em casa exausta e tudo que eu queria era tomar um banho, comer alguma coisa e me jogar na cama. E até o Ivan estava acomodado. Não me convidava para sair, fazer alguma coisa diferente, nada. Faltava ânimo, sabe, energia. Passamos a ir àquele clube todo sábado. E mesmo quando estávamos assim meio sem ânimo, a Cleusa e o Ailton nos convenciam a ir. Como ainda não tínhamos filhos, pelo menos esse problema a gente não enfrentava. De modo que tínhamos mais era que aproveitar mesmo. Quando podíamos sair, ficar até tarde na rua. Até que um dia aconteceu uma coisa que, sabe, me aborreceu um pouco. Aliás, um pouco é só modo de falar. Me aborreceu muito, porque eu fiquei me mordendo de ciúme. Lembro que eu tinha ido ao toalete e quando voltei, encontrei o Ailton sozinho ali na mesa. Sabe, achei a coisa mais estranha do mundo. Ué, cadê o Ivan e a Cleusa? Ele então apontou assim na direção do centro do salão. Estão lá, dançando. Olha, demorou um pouco para que eu conseguisse visualizá-los ali no meio daqueles casais. E repito, não gostei nada daquela cena. Achei que estavam dançando agarradinhos demais um no outro. Tudo bem, éramos amigos, éramos um grupinho, a gente saía junto praticamente todo sábado, Mas sabe, não gostei. Principalmente, repito, pelo modo como os dois estavam colados. Eu senti uma coisa tão desagradável que não sei nem explicar.
Ao contrário de mim, meu irmão estava ali bem tranquilo, de boa, tomando sua cerveja, despreocupado. Olha, eu fechei a cara. Fechei a cara e não consegui mais me animar. Mesmo depois que eles voltaram, não consegui mais desfazer a minha carranca. O Ivan notou logo de sair do meu jeito, até porque me conhecia. Ele percebeu que eu não tinha gostado. Eu sempre fui assim, sabe? Ciumenta. Sempre gostei de cuidar daquilo que é meu. E fazer o que se eu não gostei de ver meu marido dançando com a namorada do meu irmão? Achei que eles estavam agarrados demais um no outro. Precisa se agarrar para dançar? Não precisa. Puxa vida, esperaram eu ir até o banheiro para de repente irem lá pro meio do salão dançar. Não falei uma palavra. Mas os dois, tenho certeza, perceberam que eu não gostei, só pela minha cara. Depois que chegamos em casa, ele, se fazendo assim de bobo, me perguntou por que eu estava tão fechada, com aquela cara feia. Sabe? Repito, como se não soubesse. Claro que ele sabia. Nem respondi. Apenas olhei feio para ele. E também me retraí quando ele se encostou em mim e tentou me fazer um carinho na cama. Falei que estava com dor de cabeça, que era para ele se aquietar, tentar dormir e me deixar em paz. E passamos o domingo também estremecidos. Tudo por conta daquele episódio da noite anterior. Olha, podia até ser exagero da minha parte, mas eu fiquei tão incomodada em ver os dois dançando ali e daquele jeito, agarrados lá naquele clube. Tanto que praticamente nem conversamos naquele domingo. Ele ficou no canto dele e eu fiquei no meu canto. Os dias passaram, até que acabamos voltando às boas. Sei lá, me dei conta de que estava fazendo papel de boba. Não tinha nada a ver ficar com ciúme dele com a Cleusa, afinal de contas. Por mais que eu não tivesse gostado, tinha sido só uma dança. Pelo menos foi isso que o Ivan me fez acreditar. O tempo continuou passando, voltamos a sair, nós quatro, outra vez. Também fizemos mais churrascos ali em casa. E eu procurei deixar aquele ciúme bobo de lado, até que aos poucos tudo foi entrando nos eixos. Até que chegou aquele novo sábado. Devia ser umas 4 horas da tarde. 4:30 no máximo. Lembro que eu estava ali atendendo uma cliente no salão quando o meu irmão entrou pela porta. E entrou, sabe, deu para sentir desde o começo todo nervoso, todo esbaforido. Silvia, tem como eu trocar uma palavrinha com você? Ele estava todo agitado. Na verdade, tremendo. Estava até meio pálido. Parecia ter alguma coisa urgente para me contar, para me falar. Mesmo assim, perguntei se ele podia esperar um pouco, eu terminar de atender cliente, mas ele retrucou. É caso de vida ou morte. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu fiz uma besteira. Eu acho que eu matei o teu marido. Como é que é? Mas que bobagem é essa? O que você está dizendo, Ailton? O que foi que você fez? Eu peguei os dois juntos, Silvia. Aí eu perdi o controle, eu fiquei fora de mim. Eu não queria. Como assim pegou os dois juntos? De quem que você está falando? Da Cleusa. Ela estava lá na tua casa. Os dois estavam juntos. Ela estava de safadeza com o Ivan. Olha, não sei como o meu coração não parou de bater naquela hora. Me deu uma tontura que eu achei que fosse desmaiar. Segundo o Ailton, já fazia algum tempo que ele andava desconfiado. Aí começou a vigiar, a seguir a namorada, até que acabou pegando a safada no maior descaramento. E logo com quem? Com o meu marido. E tudo lá dentro da minha casa. Os dois estavam na cama, fazendo sexo.
Meu irmão falou que tinha ficado fora de si e batido na cabeça do Ivan com um cabideiro. Achou até que tivesse matado meu marido. Olha, não sei como eu não tive um troço. Larguei tudo ali no salão, cliente, meu irmão, e fui correndo em disparada para casa. Quase fui atropelada por um carro quando fui atravessar a avenida, de tão desatinada que estava. Quando cheguei, o Ivan estava no banheiro passando uma toalha molhada na cabeça. A toalha, vermelha de sangue, mas pelo jeito, não estava correndo perigo. A pancada que o Ailton havia desferido na cabeça dele não tinha sido assim tão grave. Quando me viu, ele já foi dando aquela desculpinha manjada. Silvio, por favor, não briga comigo, eu posso te explicar. Eu não sei o que o Ailton te contou, mas Cadê aquela vagabunda, Ivan? Ela ainda está aqui? Minha conversa é com ela, não é com você. Naturalmente que naquelas alturas, a vadia já estava bem longe. Foi o pior momento de toda a minha vida. Ele pediu perdão de todas as formas possíveis e imagináveis. Como sempre acontece nesse tipo de situação. E com as mesmas palavras que a gente sempre ouve. Que não tinha tido culpa. Que ela, a Cleusa, é que ficava dando em cima dele. E ainda tentou se justificar. Tenta me entender. Amor, eu sou homem. E não era de hoje que ela andava me tentando. Aí chegou uma hora que eu devia imaginar que aquela história iria terminar daquele jeito. Desde a maldita noite em que vi os dois dançando lá naquele clube, não sei explicar, mas eu tive um pressentimento. Parecia até que o diabo estava no meu ouvido, soprando, me pedindo para ficar de olho. Aquele dia, quando ela esteve no salão pela primeira vez, ela mesma falou que pegava, mas não se apegava. Que se homem bobeasse, ela passava o rodo. Depois, explicou que era brincadeira. Brincadeira. Já não bastava o meu irmão. Sabe, eu fiquei ali me perguntando isso. Já não bastava fazer o meu irmão de bobo. Meu Deus, eu tinha me tornado amiga dela. Baixei a guarda, comecei a acreditar que ela estivesse mesmo brincando aquele dia, naquela conversa. Permiti que ela fizesse parte das nossas vidas, das nossas famílias, sem saber que estava dando corda a uma verdadeira serpente. Aquela não devia ser a primeira vez que os dois se pegavam. Disso não tenho a menor dúvida. Até porque o próprio Ailton já estava desconfiado. Os dois safados já deviam estar aprontando, já fazia tempo. Deviam rir pelas minhas costas, minhas e do meu irmão, enquanto nos apunhalavam. Foi o fim do nosso casamento. Porque eu jamais o aceitaria de volta. Jamais o perdoaria depois daquilo que ele fez. Como pôde ser capaz de fazer aquilo dentro da nossa própria casa, em cima da nossa cama? Eu trabalhando, dando duro naquele salão, e ele se divertindo nos braços daquela vagabunda. Meu irmão também terminou tudo com aquela mulher. Por mais apaixonado que estivesse, ele também não ia se sujeitar àquela situação vexatória. E detalhe, depois que expulsamos os dois traidores da nossa vida, descobrimos que eles continuavam juntos. Meu irmão veio me contar que tinha visto os dois no posto, quando foi abastecer o carro. Olha a vontade que me deu naquela hora. Foi de partir com tudo para cima dos dois. Mas acabei me segurando. Até porque vi que não valia a pena. Olha, não dá para acreditar.
Tanto que eu penso tanto nisso, em tudo o que aconteceu, e ainda não consigo acreditar como ele foi capaz. E como que eu fui tão boba, tão idiota, de aceitar aquela mulher entrando na nossa vida e na nossa família. Tudo bem que eu não podia adivinhar, mas eu devia ter sido, pelo menos, um pouco mais cuidadosa. E, acima de tudo, percebido, naquele primeiro dia, que, sabe, dependendo da natureza da pessoa, a pessoa não faz aquele tipo de brincadeira, sabe? Só para depois dizer, não, aquilo não era sério. Sabe, quando a pessoa fala alguma coisa daquele nível, é porque algum fundo de verdade existe. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquela era a verdadeira cara dela. Aquele era o verdadeiro caráter dela. Quando ela falou, sabe, brincando e olhando para mim através do espelho, que ela passava o rodo mesmo. Que ela pegava, mas não se apegava. Mas quando, meu Deus, que eu iria imaginar que ela estava se referindo ao meu irmão. E que mais tarde, mais do que o meu irmão, ela passaria o rodo também no meu próprio marido. Essa mulher, ela acabou com a minha família. Ela destruiu a minha felicidade. Acabou com tudo. Meu casamento, minha alegria. Aliás, não apenas minha, né? Minha e do meu irmão também. O coitado já tinha sofrido tanto com aquela ex-mulher. Sabe, é uma pessoa tão boa, não merecia, como eu também não merecia. Por isso que eu digo que ela acabou com tudo, passou feito um vendaval e destruiu a nossa felicidade. Pisoteou os nossos sonhos. Simplesmente acabou com tudo, não deixando pedra sobre pedra.